Oi, gente, tudo bem? Comigo está. Eu vou pintar a hortênsia hoje. Como não é realista, eu vou pintar na cor que eu quero, tá? Ela vai ficar amarela, alaranjada, e a pintura não tá ainda retocada, tá? Não reforcei ainda a luz e sombra. E vou pintar a violeta. Não tenho, assim, muita prática em flores, tá? Não pinto muitas flores, então eu não tenho muita prática, mas o que eu sei, eu vou passar agora, tá bom? Então, eu tenho aqui as cores, eu vou usar o amarelo, ouro, laranja, caramelo, o branco, o clareador se precisar ficar mais diluída, o verde grama e o verde pistache. São as cores da florzinha. Então, eu vou começar preenchendo, eu vou pintar pétala por pétala. Eu vou começar pelo amarelo, tá? Então, eu vou preencher toda, eu estou usando esse pincelzinho com cerdas macias, né? Mas você pode usar o pincel de cabo amarelo de cerdas mesmo, sintética. Tá? O que é mais durinho, mais firminho. Eu não comprei os meus, né? Precisava comprar, ainda não comprei, não fiz nova compra. Então, eu vou usar esse aqui mesmo. Aí, vai fazendo a pintura, olha, preenche todinho, bem, todos os espaços do tecido, para que não fique sem tinta, né? E tem que preencher bem também, porque nós vamos entrar com outras cores. Então, se não estiver bem preenchido, o que acontece? Na hora que entrar com outra cor, vai mostrar que tem falha, que tinha falha ali. Tá? Que não tinha tinta ali. Então, eu vou preencher aqui toda. Vou entrar com o laranja. O laranja vai ser uma cor intermediária, tá? Ela vai ser uma cor antes da sombra mesmo, mas que já vai servir como uma sombra também, primeira sombra. Então, olha, preenchi. Vou entrar com o laranja nas áreas, assim, um pouco profundas, onde eu quero a segunda sombra, tá? Que é a sombra com caramelo. Então, eu sei que aqui, olha, é uma área profunda, que é já o miolinho dela. Então, sempre eu vou colocar a tinta nesse lugar. Sempre, porque é a parte, né, onde encontra com o miolinho, com o meio dela. Então, olha, eu vou entrar assim, eu vou colocar a tinta lá e vou espalhar como se fosse um Vzinho, um V. Tá? Deixo a borda, olha, sem essa tinta, porque eu vou entrar com branco depois. Então, eu vou espalhando sem subir muito, mas faço a união das cores entre o amarelo e o laranja. Feito isso, eu venho com um pouquinho do laranja. Aqui eu não vou chegar, como aqui eu já tenho, ó, laranja da outra flor, então, da outra flor. Então, aqui eu não chego na borda, tá? Eu venho com laranja nessa, faço uma meia lua, ó, e vou suavizar, sem chegar na bordinha. Só para dar um pouco mais de movimento, tá? Eu preciso que ela fique um pouquinho mais com movimento, senão vai ficar chapadinho. Então, essa é a maneira que eu vou fazendo minha pintura, tá? Então, aqui eu vou fazer uma leve sombra. Não vou encontrar, tá vendo? Eu não vou sair daqui e fazer todo o contorno. Não, eu vou fazer aqui embaixo e também um pouquinho aqui em cima, sem que se encontrem.
Depois, se eu achar necessário, aí sim eu vou fazer, então, passar um pouquinho do laranja ali, se for necessário, quando eu fizer a próxima pétala. Tá? Então, aqui, um pouquinho mais aqui também, ó. Toda vez que eu vejo que ela tem uma curvinha, essa é a minha pintura, tá? Toda vez que eu vejo que tem uma curvinha, eu uso esse laranja. Tá vendo? Bem suave. Agora eu vou entrar com caramelo. A tinta, eu sempre tô pegando a tinta no cantinho do pincel. Olha, um ladinho tem tinta, não sei se vai dar pra ver. E o outro não. Então, eu venho aqui no profundo do miolinho, coloco laranja. Depois que já tiver um pouquinho mais seco, eu posso voltar com esse caramelo. Tá? E o caramelo vai ficar só por aqui mesmo, não posso levar ele muito pra cima. Tá bom? Aqui em cima, olha, bem pouquinho. E ainda assim eu espalho, olha, eu esfumo. Sempre pouquinha tinta. Tá bom? Então, agora, o que eu faço? Branco. Eu venho com o branco. Aqui, perceberam que não precisei de colocar o clareador. Não precisou. Então, aqui eu venho com o branco, olha. Nas áreas que estão mais altas da pétala, eu venho colocando branco. Se tivesse pintando com stencil, seria a mesma coisa. Preencheria com a base, né? De amarelo. E depois viria tirando as marcas com o laranja. E depois, então, você poderia vir fazendo luz e sombra. Não sei se tem, como é que fala? Stencil de violetas, eu não sei, deve ter. Então, olha, eu passei aqui no ladinho só, eu fico só no contorno. Tá bom? Porque eu vou dividir uma pétala da outra. Suavizo e depois eu volto se for necessário. Então, toda a parte que ela tá altinha, eu venho com esse branco. Começa com pouca tinta, depois, se precisar, coloca mais. Tá vendo aqui, ó? Eu vou suavizando, eu faço de tudo para que a cor entre, né, uma na outra. Aqui eu posso até trazer um pouquinho. Quero mais luz aqui. Então, vem com mais branco. Agora, eu vou para outra pétala. Vou preencher, já retorno. Aqui é a mesma coisa, eu venho com laranja. Olha, aqui eu poderia ter deixado um pouco de amarelo. Sem colocar o laranja, esqueci e coloquei o laranja. Essa pétala, o que acontece é que ela está por cima da outra. Então, aqui eu vou ter que colocar a luz, vou ter que colocar o branco. Então, vou voltar com o amarelo. Só pra suavizar esse laranja que eu coloquei. Então, o laranja vai fazendo a parte da sombra. Nos tons de rosa e do próprio violeta, ela vai ficar muito linda também, se você pintar em outros tons, né? Aqui eu quis pintar
no amarelo, um laranja, para combinar com o tom do azul que tenho aqui na xícara. Olha, então aqui eu coloco e vou dando uma espalhadinha até suavizar. Então, onde tem um pouquinho de curvinha, né? Eu coloco esse laranja. Olha. Tô puxando pra baixo, mas eu vou fazer em forma de V. Tô puxando para espalhar e agora eu vou, olha, fazer em forma de V. Venho com caramelo. Faço aqui a minha profundidade. E subo um pouquinho, olha. Principalmente do lado direito aqui, né, no caso. Aí com o branco, vem fazendo a luz. Eu gosto de colocar em forma de bolinha, depois eu vou espalhando, circular, ó, tá vendo? Porque depois eu quero que ela fique, né, um pouco arredondada, então é esse movimento que eu vou fazer. Depois eu vou espalhando. Poderia pintar primeiro a de baixo, né? Mas eu não quis. Então aqui, olha, quando chega na parte do laranja, eu encontro elas da melhor maneira possível, né? Suavizando da melhor maneira. O processo vai ser todo assim. Tá? Então, olha, tá vendo? Eu vou unindo uma cor a outra. Parece que não, mas quando a gente vê ao todo, né, no todo, depois de pintada, a gente consegue ver, né, o movimento que ela fica. Assim fica um pouco estranho, né, no começo. Mas depois você vê que deu um movimento que parece que a pétala não tá toda retinha, né? Que ela tem a parte que tá mais curvadinha e assim vai. Vou retocar aqui, olha. Posso deixar aqui marcadinho, tá? Aqui no começo, no início dela. Posso deixar assim marcadinho, como se fosse um pouco do volume da pétala. Aí aqui eu já espalho. Depois eu venho retocando. Tá vendo, ó? Meu pincel, ele tá bem, eu tô com a mão bem leve. E aí, eu só tô esfumando mesmo aqui. Tá bom? Olha, tá vendo aqui? Eu já posso retocar. Já ficou mais... apagou um pouquinho o branco, então já retoco. Aqui também, olha. Já faz dá uma diferença já. Ok? Espero secar um pouquinho e depois eu retoco. Agora eu vou pra outra. E assim eu vou. Todas elas. O processo vai ser o mesmo. Onde tiver curvas, eu coloco laranja. Essa é a minha maneira de pintar, né? Tá bom? Então, vou pintar.
Aqui nessa pétala também tem uma curvinha, tá vendo? Só que eu não vou colocar o laranja aqui, porque ela tá por cima da outra. Então, eu vou entrar, nesse caso aqui, eu não coloco laranja e coloco sim o branco. Tá vendo? Então, posso deixar marcadinho. Aqui eu posso, tá? Deixar com marca. Aí, já aqui, eu já venho com branco. Suavizo, olha. Começo, né, aqui em cima. Aqui também, um pouquinho do branco. Não precisa encostar nessa parte aqui, tá? Deixa ela assim, marcada. E aqui eu puxo, olha, eu faço a bolinha. E suavizo pra cá, pro lado de cima. Depois eu venho retocando, tá? Aqui eu tenho outra pétala. Como que eu vou fazer essa pétala? Tá inteira. Tá diferente das outras, ó, estão pela metade, né? Então, aqui eu venho com laranja onde? Só no miolinho, olha, eu deixo as duas laterais sem tinta. Tá vendo? Eu vou espalhar. Não deixo marcado, espalho, mas deixo espaço reservado ali. Eu espalho, não, eu esfumo, na verdade, porque eu não posso espalhar muito, não. Tá vendo? Aqui eu tenho que fazer a junção o mais suave possível. Aí, como ela tá por cima de todas aqui, eu não vou colocar o laranja, tá? Como eu coloquei aqui. Eu vou deixar ela livre. Se precisar, depois eu vejo e eu coloco se eu achar que vai ficar vai ficar faltando, senão... Aí, olha, aqui a mesma coisa o caramelo no meio. E suavizo. É esfumar mesmo, tá? Tô esfumando mesmo. Agora, com o branquinho, faço contorno. Posso colocar mais tinta aqui, nessa parte, como se fosse uma dobrinha dela, e depois eu deixo fininha. Se eu borrei, eu já venho com outro pincelzinho, olha, e dou uma tirada. Depois eu volto com caramelo. Posso deixar marcada aqui? Posso. Eu usei stencil verde, mesmo assim tá um pouco marcada, né? Ficou um pouco marcado pra essa cor. Aí aqui eu venho com um branquinho, olha. Limpei o pincel, sempre limpo. Suavizo.
Aí pra não juntar, né, uma na outra. Olha, aqui sim eu tô fazendo outro movimento, tá? Não tô fazendo bolinha aqui. Aqui sim. Sempre suavizando a cor, não deixando marcar. Tá bom? Então, as outras são da mesma maneira, as outras pétalas. Aqui, gente, aconteceu a mesma coisa que essa. Aqui eu tenho sombra dos dois lados, tá? Então, eu vou gravar só pra mostrar, olha. Então, eu faço um Vzinho, ela vai ficar bem mais escurinha, né, aqui, porque ela tá embaixo das duas. Então, eu coloco mais laranja e suavizo. Vai ser uma área mais escura, certo? Eu resolvi gravar por isso, porque as duas áreas são sombra. Não tem parte de luz aqui, então eu vou ter que trabalhar aqui a luz. Então, aqui um pouquinho, olha. Aqui também não vou chegar até a parte onde ela termina. Eu vou deixar um pouquinho do amarelo aparecendo. Faço a minha curvinha. Se estiver ruim de misturar, eu pego o clareador. Ou o diluente, tá? Tanto faz. Vai dar o mesmo efeito aqui. Aqui um pouquinho do laranja. Sempre esfumando bem, para não ficar marcada. E um pouquinho aqui também, ó, sempre nos cantinhos. Não vou juntar ela toda, não vou fazer um contorno, deixa assim. Então, aí o branco vai entrar aqui. Passei um pouco, então, tem que dar uma arrumadinha. Ó, limpo o meu pincel e suavizo esse branco. Fiz isso, venho aqui para outra ponta, faço a mesma coisa. Aqui vou colocar um pouquinho de caramelo também, ó.
suavizo. Tá bom? Uma cor entrando na outra vai ficar suave. Se você consegue fazer essa mistura, minha mão fica bem levinha, eu só passo o pincel, ó. Eu não ponho força para não puxar a tinta. Fazendo essa união entre as cores, suavizando, já vai ficar bem bonito. Não tem necessidade de ser realista. Tá bom? Para finalizar a flor, eu venho com verde pistache. Preencho com verde pistache. E aí, uso verde grama. As próprias, são as mesmas cores que eu usei na folha, tá? E eu faço a parte de sombra com esse verde grama. Principalmente aqui embaixo, ó. Tá vendo? Que é a parte que tá mais próxima da flor. Então, eu vi que aqui no meu risco ele tem uma separação, fica duas aqui. Então, eu separo eles, olha. Aí, com o branco, eu ilumino aqui a parte de cima. Pego esse branco e puxo um pouquinho para baixo. Suavizo também. Aqui também. Vou limpando o pincel e vou suavizando. Aí, se quiser, pode usar uma cor mais escura aqui também. Na folha, eu usei o verde pântano, para dar mais profundidade, então pode usar ele também aqui. Para a folha, eu vou usar o verde pistache e o verde grama. Também o verde pântano, o branco e, se precisar, o clareador. Então, eu vou começar, olha, preenchendo o verde pistache, vai ser a área que eu quero mais iluminada, então é a cor mais clara que eu vou usar. Tá? Então, eu tô aqui na divisão da folha, vou colocar o pistache, olha, não vou chegar até o final, paro por aqui, tá? Aí, já venho, olha, na outra parte da folhinha, na área mais em cima, e vou preencher, tá vendo? Vai ficar separado assim mesmo. Aqui eu vou usar um pouco do clareador, porque eu quero unir as cores sem que fiquem marcadas. Então, uso o clareador, ó. Agora, com esse verde pistache, eu vou fazer a voltinha aqui da folha, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero dar a impressão que minha folha está um pouco dobrada, né? Que ela curvou um pouquinho, então essa parte está mais clara. E também que ela é arredondada, porque a folha da violeta é um pouquinho arredondada, né? Ela não é tão pontudinha. Então, agora eu venho com verde grama preenchendo as áreas que ficaram sem tinta. Então, eu venho aqui, faço o contorno aqui certinho. E vou unindo as cores. Tenho que unir mesmo, tá? Não posso deixar essa divisão que tá toda aí, não. Então, aqui eu vou, se eu achar que tá muito, eu já limpo o meu pincel e já vou unindo. Se houver necessidade, eu venho com verde pistache. Aqui preciso, ó. Tá? Então, ó, o verde pistache onde eu coloquei, aí eu venho trazendo. Então, mas
A área mais profunda, usei o verde grama. Só vou acertar aqui a folhinha. Faço o contorno aqui certinho, né? Ó, eu vou usar o clareador porque já tá secando. Eu não sei vocês, mas a gente quando usa o pincel assim, usa bastante o pincel, ele já fica... A gente sempre tem aquele lado que você consegue fazer o contorno melhor, né? Não sei se vocês percebem isso também. Eu tenho esse ladinho que eu tô aqui, faz o contorno, esse lado que eu tô com o pincel, ele faz o contorno aqui melhor pra mim, ele não fica tão mole. Quando ele não abre muito na hora de contornar. Aqui, olha, completo com verde grama. Por quê? Porque é para dar a impressão que a folhinha, ela tá curvada mais aqui, a pontinha tá mais... A pontinha dobrou para baixo um pouquinho. Colocando a cor escura, eu tenho essa impressão, né? Clareador, olha, para unir. Verde pistache. Agora venho com branco e com o pântano.